Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. E essa é a aula 15, a última, do curso Tópicos em Filosofia Política, o que é liberalismo. A aula de hoje se intitula O Anarcocapitalismo de Hans Hermann Hoppe e está dividida em 3 blocos. O primeiro, um bloco bastante curto, eu faço uma explanação geral sobre o conceito de anarcocapitalismo e o aparecimento desse conceito na terminologia política. Na parte 2, eu analiso o capítulo sobre libertarianismo e conservadorismo do livro Democracia, o Deus que Falhou, de Hans Hermann Hoppe. Na parte final, eu comento um pouco sobre a ascensão de o que é aquilo que a gente poderia chamar aqui, de acordo com o Samuel Freeman, um liberalismo iliberal, e comento sobre algumas objeções ao capítulo, sobre a radicalização e exaustão de certo liberalismo e sobre as relações entre alt-right e neoliberalismo. Antes de passar para a aula propriamente dita, um aviso prévio. Vocês, podem e devem questionar sobre as razões de um curso sobre liberalismo, terminar com um teórico que é pouco ou nada relevante academicamente. Como vocês vão ver, a teoria do Hans Hermann Hoppe sequer tem um argumento propriamente dito, e por isso é bastante difícil, inclusive, analisar a argumentação dele. O motivo central de minha escolha não consiste em tentar defender que a teoria, em meu juízo, tresloucada e moralmente repugnante de Hans Hermann Hoppe tenha qualquer valor em termos argumentativos. O ponto aqui é outro. Meu objetivo ao longo do curso foi mostrar como a expressão liberalismo foi se transformando de forma que assume significados os mais distintos ao longo do tempo, de uma defesa do regime representativo nascente à doutrina do laissez-faire, da defesa de reformas radicais em favor de um estado de bem-estar social, até a promoção de mercados competitivos, do retorno à doutrina do laissez-faire até a abolição pura e simples do Estado, mesmo restrito à sua função repressora. Pois bem, o ponto desta aula consiste simplesmente em mostrar que não existe um cordão sanitário que separe as doutrinas liberais, moderadas e razoáveis, das doutrinas fundamentalistas que estão na base da ascensão da extrema-direita mundo afora, servindo de inspiração para regimes de autocratas iliberais e autoritários. Em outras palavras, há uma zona cinzenta em que doutrinas de inspiração liberal convivem e repercutem com teses de extrema-direita. Hoppe, por exemplo, foi um assíduo frequentador da Sociedade de Montpellier e se filia a uma tradição que remonta a Ludwig Mises, um dos fundadores da referida sociedade, além de ser, por assim dizer, a doutrina oficial do Instituto Mises, um think tank importante dentro do ecossistema liberal e que recebe bastante espaço na imprensa escrita nacional e internacional. O objetivo da aula, portanto, é apenas mostrar como a radicalização de certo discurso liberal contribuiu para a ascensão de um ideário reacionário, fundamentalista e agressivamente antidemocrático. Passando, portanto, para a aula, eu recordo, como sempre, que essa aula vem acompanhada de um arquivo em PDF que vocês vão encontrar na descrição desse episódio. Parte 1. O anarcocapitalismo. Como vocês veem nesse primeiro gráfico, retirado, como sempre, da ferramenta Ngram do Google, a expressão anarcocapitalismo é uma expressão recente, surge na literatura política a partir aí dos anos 70, do começo dos anos 70, e tem uma certa explosão. Uma explosão que cabe mencionar, porque aqui não dá para ter uma noção de comparação com outros termos, uma explosão muito pequena, é verdade que fica restrita a um nicho muito pequeno
quando comparado, por exemplo, com a expressão libertarianismo, que, por sua vez, já é uma expressão muito pouco usada quando comparada com a expressão liberalismo. Então, em termos de escala, é um termo, né, muito recente, mas um termo que ainda está muito restrito a nichos, né, que é pouco utilizado fora desses nichos mais restritos. A expressão, muito provavelmente, foi cunhada por um teórico chamado Murray Rothbard, não sei como é que se pronuncia exatamente o sobrenome dele, um teórico que é um discípulo do Ludwig von Mises, foi um aluno do Mises nos Estados Unidos a partir dos anos 1950 e que é um dos principais teóricos do movimento libertário norte-americano. O Rothbard cunhou esse termo provavelmente no começo da década de 70 e, muito provavelmente, num texto intitulado Conheça Seus Direitos. Eu vou ler algumas passagens desse texto, porque ele é mais ou menos interessante para situar o anarcocapitalismo dentro do movimento libertário, dentro do movimento liberal clássico, eventualmente. Então diz o Rothbard. Recentemente, um fenômeno desconcertante e aparentemente novo explodiu na consciência pública: o libertarismo de direita. Enquanto as formas anteriores do movimento receberam atenção breve e desdenhosa dos liberais profissionais extremistas, a atenção atual é, quase milagrosamente para os veteranos do movimento, séria e respeitosa. A implicação atual é: talvez eles tenham algo aqui. O que, então, eles têm? Quaisquer que sejam suas inúmeras diferenças, todos os libertários de direita concordam no núcleo central do seu pensamento. Resumidamente, que todo indivíduo tem o direito moral absoluto à autopropriedade, a propriedade e o controle de seu próprio corpo sem agressão, interferência de qualquer outra pessoa ou grupo. Em segundo lugar, os libertários acreditam que todo indivíduo tem o direito de reivindicar a propriedade de quaisquer bens que criou ou encontrou em um estado natural e não utilizado. Isso estabelece um direito de propriedade absoluto, não apenas sobre sua própria pessoa, mas também sobre as coisas que encontra ou cria. Em terceiro lugar, se cada um tem um direito tão absoluto à propriedade privada, ele tem, portanto, o direito de trocar esses títulos de propriedade por outros títulos de propriedade. Daí o direito de ceder essa propriedade a quem ele escolher, desde que, é claro, o destinatário a queira. Daí o direito de herança e o direito do destinatário de herdar. Sigo citando o texto do Rothbard. Diz ele: a ênfase nos direitos de propriedade privada, é claro, situa esse credo libertário como sendo enfaticamente de direita, assim como o direito de livre contrato, implicando adesão absoluta à liberdade de empresa e à economia de livre mercado. Isso também significa, no entanto, que o libertário de direita defende a liberdade civil da liberdade de expressão, imprensa e reunião. Isso significa que ele necessariamente favorece a liberdade total para o aborto, pornografia, prostituição e todas as outras formas de ação pessoal que não agridem a propriedade alheia. E, acima de tudo, ele considera o recrutamento como escravidão pura e simples. Todas essas últimas posições são, é claro, agora consideradas esquerdistas, e assim o libertário de direita é inevitavelmente colocado na posição de estar, simultaneamente, na esquerda e na direita, alguém que concorda com os conservadores em algumas questões e com os esquerdistas em outras. Enquanto outros, portanto, o veem como curiosamente flutuante e inconsistente, ele considera sua posição virtualmente a única que é verdadeiramente consistente em nome da liberdade de cada indivíduo, pois como pode o esquerdista ser contra a violência da guerra e das leis de alistamento e moralidade, enquanto ainda favorece a violência dos impostos e controles governamentais?
E como pode o direitista alardear sua devoção à propriedade privada e à livre iniciativa, enquanto favorece o recrutamento e a proibição de atividades que ele considera imorais? Fecha a citação. Pois bem, o que o Rothbard sugere, né, é que o libertarianismo, no começo, ao menos, estaria simultaneamente no campo da direita, por sua defesa enfática do livre mercado e dos mercados capitalistas e da propriedade privada, mas também estaria simultaneamente à esquerda por suas posições progressistas no campo dos costumes, por suas posições libertárias no campo dos costumes, por serem radicalmente anticonservadores no campo dos costumes. Isso ocorre, né, com uma corrente importante do libertarismo que a gente viu justamente nas últimas aulas, né? Milton Friedman foi um defensor da legalização das drogas e em todas as pautas de costumes ele esteve mais alinhado à esquerda norte-americana do que à direita, ou seja, com posições claramente anticonservadoras. E a mesma coisa vale para Robert Nozick e para Jason Brennan, né? Eles se colocam nas grandes divergências no campo dos costumes, mais próximos de uma esquerda progressista do que o de uma direita conservadora, apesar, né, das suas posturas inequivocamente à direita ou mesmo à extrema-direita no que se refere a todo o campo da economia. Pois bem, não sei, né, realmente não sei se a melhor forma de pensar posicionamentos políticos é partir apenas de uma divisão estanque, né, e binária entre uma direita e uma esquerda e considerar tanto o campo dos costumes quanto o campo da economia a partir de uma única linha. Ainda assim, né, concedendo aqui que é válido fazer isso, o que o Rothbard observa é que haveria afinidades que o movimento libertário, pelo menos em seus princípios, teria afinidades tanto com um campo quanto com outro, né? E que isso criava, por exemplo, fazia com que os libertários marchassem junto com os esquerdistas na oposição à guerra ao Vietnã, na oposição ao alistamento militar obrigatório e em tantos outros, na legalização das drogas, na descriminalização do aborto, em tantas outras pautas, em tantas outras demandas. O que acontece, né, é que o próprio Rothbard é responsável, em certa medida, pela ascensão de um discurso libertário que vai ser conservador na economia, né, uma defesa enfática do livre mercado, uma defesa enfática da propriedade, e conservador também no campo dos costumes. Apesar do Rothbard, nos anos 70, ter afinidades com uma nova esquerda, né, com a oposição justamente à guerra do Vietnã e coisas como tal, o movimento dele vai ser um retorno a um conservadorismo no campo dos costumes, um conservadorismo que já estava inteiramente presente no seu mentor, Ludwig von Mises, e muito mais no seu discípulo, Hans Hermann Hoppe. Ainda não apareceu aqui a expressão anarcocapitalismo, ela vai aparecer um pouco mais a seguir nesse mesmo texto, Conheça Seus Direitos, de 1971. Cito novamente o Rothbard. Muitos neo-randianos, e já explico o que ele quer dizer por neo-randianos, ele está se referindo a discípulos de uma escritora de ficção, às vezes também chamada de filósofa, não vou entrar aqui nesse debate, mas uma escritora de ficção russa que emigrou para os Estados Unidos, chamada Ayn Rand, né, por isso neo-randianos. Muitos neo-randianos, o livro mais importante dela, ou mais conhecido dela pelo menos, se chama A Revolta de Atlas, e é um livro, né, que vai ser muito cultuado dentro do movimento libertário, e ela vai criar uma doutrina, uma teoria chamada objetivismo. Muitos neo-randianos, dedicados como são à análise lógica,
viram um estorvo lógico na teoria política randiana, pois se nenhum homem pode agredir outro, então também não pode uma organização que se autodenomina governo presumir exercer um monopólio coercitivo sobre a força e sobre a tomada de decisão judicial final. Assim, eles viram que nenhum governo pode ser preservado coercitivamente e, portanto, deram um próximo passo crucial. Mantendo a devoção ao livre mercado e à propriedade privada, essa legião de jovens neo-randianos concluiu que todos os serviços, incluindo a polícia e os tribunais, devem se tornar livremente comercializáveis. É moralmente legítimo estabelecer um monopólio coercitivo de tais funções e depois reverenciá-lo como governo. Assim, eles se tornaram anarquistas do livre mercado ou anarcocapitalistas, pessoas que acreditam que a defesa, como qualquer outro serviço, deve ser fornecida apenas no livre mercado e não por meio do monopólio ou coerção tributária. O anarcocapitalismo é um credo novo para a era atual. Seus vínculos históricos mais próximos são o anarquismo individualista de Benjamin Tucker e Lysander Spooner, do final do século XIX, e compartilha com Tucker e Spooner uma devoção à propriedade privada, ao individualismo e à competição. Além disso, e em contraste com Head e Rand, compartilha com Spooner e Tucker sua hostilidade aos funcionários do governo como um bando criminoso de ladrões e assassinos. E aí, segue Rothbard. Portanto, não é mais patriótico, se referindo a uma corrente do anarcocapitalismo. Ele difere do anarquista mais antigo por não acreditar que lucros e juros desapareceriam em um mercado totalmente livre, por considerar legítima a relação senhorio-inquilino e por sustentar que os homens podem chegar através da razão a uma lei objetiva que não precisa ser à mercê de júris ad hoc. É seguro dizer que a grande maioria dos libertários de direita são anarcocapitalistas, particularmente entre os jovens. O anarcocapitalismo, no entanto, também contém dentro de si um amplo espectro de ideias e atitudes diferentes. Por um lado, enquanto todos eles descartaram quaisquer traços de devoção ao Estado e se tornaram anarquistas, muitos deles mantiveram o anticomunismo simplista, a devoção às grandes empresas e até mesmo o patriotismo americano de seus antigos credos. O que podemos chamar de anarcopatriotas, por exemplo, segue esse tipo de linha. Sim, a anarquia é a solução ideal, mas enquanto isso, o governo americano é o mais livre do mundo, etc. Pois bem, fecha a citação. O que o Rothbard está notando, portanto, é que o anarcocapitalismo surge no cenário americano entre discípulos da escritora russo-americana Ayn Rand. A própria Ayn Rand não é uma anarcocapitalista, ela, na verdade, sugere um Estado mínimo, ela é uma libertária, uma defensora de um Estado mínimo completamente restrito às funções repressoras. Mas os discípulos dela, os jovens leitores dela, vão radicalizar a postura randiana e vão argumentar que mesmo esse Estado mínimo não se sustenta e, portanto, que mesmo a função repressora do Estado poderia ser designada para a iniciativa privada e ser oferecida como um serviço privado de segurança, de administração da justiça, de arbítrio, de arbitragem, de conflitos e por aí vai. O próprio Rothbard vai se filiar entre os anarcomunistas, os que vão defender que nem mesmo um Estado mínimo é necessário, que nem mesmo um Estado mínimo é defensável e, portanto, vai fazer uma crítica aos libertários, dizendo que é possível abolir inteiramente o Estado. No começo dos anos 1970, Rothbard afirmava que o libertário estava simultaneamente à esquerda e à direita no espectro político. A esquerda, pois, compartilhava com os esquerdistas o repúdio à guerra ao Vietnã, ao alistamento obrigatório e a toda a legislação moralista que discriminava modos de vida alternativos e ou opções sexuais, de gênero, de vida, que fugiam do padrão família tradicional.
A direita, pois o libertário compartilhava com os direitistas o apreço ao livre mercado, à competição e ao direito absoluto à propriedade privada. Cabe notar, no entanto, que tal posição libertária situa-se claramente à extrema-direita do espectro político, mas que contrasta com outras posições de extrema-direita por ser progressista nos costumes. 2. Que grande parte dos libertários não são nada progressistas. Na aula de hoje, veremos um texto que situa o libertário em uma posição ultra-conservadora. O próprio Rothbard afastou-se da posição defendida neste texto após o fim dos movimentos contrários à Guerra do Vietnã. Ainda assim, cabe contrastar os dois mundos do libertarismo. Um que defende um Estado mínimo, reduzido ao aparato repressor, polícia, prisão, exército e tribunais, e que será contrário a toda forma de legislação moral, adotando, por conseguinte, uma postura progressista nos costumes. Milton Friedman, Robert Nozick, Jason Brennan pertencem claramente a este grupo, e também a Rand, se a incluirmos no rol dos libertários. Outros, porém, defendem um tradicionalismo e a defesa de que as comunidades sejam étnica e moralmente coesas. É o caso do Hans Hermann Hoppe, do Murray Rothbard e do próprio Ludwig Mises. Parte 2. Democracia, o Deus que falhou. Livro de 2001. Em Democracia, o Deus que falhou, Hans Hermann Hoppe vai defender a abolição do Estado e a transição para uma sociedade anarco-capitalista. De acordo com ele, há 3 grandes formas de regimes: a ordem natural, anarco-capitalista, a monarquia e a democracia. O regime democrático é o pior dos 3. Aquele em que supostamente haveria menos liberdade e no qual os direitos seriam mais violados. Já a monarquia é apresentada com cores favoráveis, especialmente na ausência de constituições, ou seja, Hans Hermann Hoppe vê favoravelmente os regimes monárquicos medievais, o regime monárquico anterior ao surgimento do Estado moderno, quando o monarca é apenas um líder entre os senhores feudais. Ainda assim, o melhor regime seria a ordem natural, sem Estado, sem monarquia, em que os proprietários contratam inclusive os serviços de segurança e de arbitragem de justiça para resolver os conflitos. Na presente aula, nos concentraremos no ensaio sobre o conservadorismo e o libertarianismo, no qual Hoppe sustenta que os verdadeiros conservadores devem ser libertários antiestatistas e que os libertários também devem ser conservadores. A partir desta afirmação, Hoppe vai sugerir que os neoconservadores, como William Buckley e Irving Kristol, e os paleoconservadores, como Pat Buchanan, não seriam conservadores o suficiente, sendo demasiado moderados. Ambos seriam, tanto os neoconservadores quanto os paleoconservadores, seriam, no final das contas, defensores do estatismo bélico típico do Partido Republicano norte-americano. Ao mesmo tempo, Hoppe afirma que uma ordem libertária, com a restauração de direitos absolutos de propriedade e uma ordem que institui o laissez-faire, implica, nas palavras dele, um aumento forte e drástico da discriminação social, eliminando rapidamente a maior parte, se não a totalidade, das experiências de vida multiculturais e igualitaristas. Portanto, o que o Hans Hermann Hoppe vai defender nesse texto é uma visão de extrema-direita do mercado, do funcionamento do mercado, em que o Estado desaparece até mesmo das suas funções mais vistas pela própria tradição liberal como mais essenciais, ou seja, a arbitragem da justiça e o detentor do monopólio do uso legítimo da força, mas também uma visão ultraconservadora, de extrema-direita também no campo dos costumes, ultraconservadora, em que justamente do direito a uma autopropriedade absoluta segue-se o aumento da discriminação
e a eliminação, expulsão, né, de todas as pessoas de uma determinada comunidade que queiram ter, né, vidas que ele vai chamar de anormais, isso é, que busquem estilos de vida alternativos ou que discordem de alguma forma da visão usual da família. Passo agora a uma análise mais detida do texto. Vou dividir essa análise em 3 partes. A primeira diz respeito a por que os conservadores devem ser libertários, antiestatistas. A segunda diz respeito a por que os libertários devem ser conservadores. E a terceira e última diz respeito propriamente à discriminação, né? E a uma visão positiva da discriminação. O Hans Hermann Hoppe começa justamente buscando definir o que é propriamente um conservador. E aí ele vai fazer a seguinte afirmação. Conservador refere-se a alguém que reconhece aquilo que é antigo e natural através do ruído das anomalias e dos acidentes. Refere-se a alguém que o defende, o apoia e ajuda a preservá-lo contra aquilo que é temporário e anômalo. No âmbito das ciências humanas, incluindo as ciências sociais, o conservador reconhece as famílias, pais, mães, filhos e netos, e os lares familiares com base na propriedade privada e em cooperação com uma comunidade de outros lares familiares, como as unidades sociais mais fundamentais, mais naturais, mais essenciais, mais antigas e mais indispensáveis. Adicionalmente, a família, o lar familiar, também representa um modelo da ordem social em geral. Assim como existe uma ordem hierárquica no seio de uma família, há uma ordem hierárquica dentro de uma comunidade de famílias, de aprendizes e servos, e de mestres, vassalos, cavaleiros, lordes, senhores feudais e até mesmo reis, vinculada por um elaborado e complexo sistema de relações de parentesco, e há uma ordem hierárquica dentro de uma comunidade de crianças, pais, sacerdotes, bispos e cardeais, patriarcas ou papas e, finalmente, um Deus transcendente. Das 2 camadas de autoridade, o poder físico terreno de pais, lordes e reis encontra-se naturalmente subordinado e submetido ao controle da máxima autoridade espiritual e intelectual de padres, sacerdotes, bispos e, por fim, Deus. Os conservadores, ou mais especificamente os conservadores ocidentais greco-cristãos, caso eles apoiem alguma coisa, apoiam e desejam preservar a família, as hierarquias sociais e as camadas de autoridade material, espiritual e intelectual, baseadas em e decorrente de laços familiares e em relações de parentesco. Fecha citação. Portanto, a visão ultraconservadora do Hans Hermann Hoppe vai argumentar que é uma espécie de hierarquia natural baseada em relações de parentesco e que essa hierarquia natural baseada em relações de parentesco deve ser preservada, deve ser conservada, e é isso o cerne do pensamento conservador. Nessa hierarquia natural, inclui também uma subordinação do poder terreno ao poder espiritual, como a gente vê, né, na passagem que fala sobre Deus. Chama atenção, destaco aqui em especial esse trechinho, né, que uma ordem hierárquica dentro de uma comunidade de famílias, e aí ele menciona aprendizes, servos e mestres, vassalos, cavaleiros, lordes, senhores feudais, até mesmo reis. O forte tom feudal aqui presente no discurso do Hans Hermann Hoppe. O que o Hans Hermann Hoppe pretende argumentar é que o anarcocapitalismo é, por assim dizer, uma espécie de neofeudalismo, né? E aí chama atenção o fato de que não há problema nenhum na própria existência de servidão. A própria existência de servidão, de uma certa forma, pode decorrer aqui de um direito absoluto à propriedade privada e coexistir, portanto, numa ordem libertária. Feita essa apresentação do que seria o verdadeiro conservadorismo, ele vai começar a criticar tanto os neoconservadores quanto os paleoconservadores. Digamos, as 2 principais correntes do conservadorismo norte-americano nas últimas 7 décadas, provavelmente, né? Nas últimas 7 ou 8 décadas. E aí ele vai falar o seguinte: o conservadorismo moderno, nos Estados Unidos e na Europa,
mostra-se confuso e distorcido. Essa confusão decorre em grande parte da democracia, sob a influência da democracia representativa e com a transformação dos Estados Unidos da América e da Europa em democracias de massa após a Primeira Guerra Mundial, o conservadorismo, que era uma força ideológica anti-igualitarista, aristocrática e anti-estatista, passou a ser um movimento de estatistas culturalmente conservadores, isto é, da ala direita dos socialistas e dos social-democratas. A maioria dos autoproclamados conservadores contemporâneos está preocupada, como na verdade deveria estar, com a decadência das famílias, com o divórcio, com a ilegitimidade, com a perda da autoridade, com o multiculturalismo, com os estilos de vida alternativos, com a desintegração do tecido social, com o sexo e com o crime. Todos esses fenômenos representam anomalias e desvios escandalosos da ordem natural. O conservador deve, de fato, opor-se a todos esses acontecimentos e tentar restabelecer a normalidade. No entanto, a maior parte dos conservadores contemporâneos, pelo menos a maioria dos porta-vozes do establishment conservador, ou não reconhece que o seu objetivo de restaurar a normalidade exige mudanças sociais mais drásticas, até mesmo revolucionárias e antiestatistas, ou, caso eles tenham conhecimento disso, pertence à quinta coluna, empenhada em destruir o conservadorismo a partir de dentro. Portanto, ele está acusando aqui os paleoconservadores e os neoconservadores de não perceberem, né, que a restauração dos valores familiares exige medidas revolucionárias e antiestatistas. E ele pergunta, inclusive, se essa falta, né, de reconhecimento de que o Estado é o inimigo, é o que precisa ser abolido para a restauração das famílias, não decorreria de uma má-fé por parte dos neoconservadores e dos paleoconservadores, que eventualmente poderiam estar tentando acabar com o conservadorismo a partir de dentro, né, fingindo ser conservadores quando não são. E aí ele vai fazer, por exemplo, fortes críticas ao Pat Buchanan, que é o grande paleoconservador norte-americano contemporâneo, ao existir, né, que o próprio Buchanan não se opõe à participação do Estado no campo educacional. De acordo com o Hoppe, né, não existe oposição ao envolvimento do Estado no campo educacional, não há o reconhecimento de que a ordem natural na educação significa que o Estado não tem nada a ver com ela. A educação é um assunto totalmente familiar. Então o Hoppe vai estar defendendo aqui uma espécie de abolição da interferência estatal na educação, que a educação deve ficar inteiramente por conta das famílias, né? Fica bem evidente aqui o apelo de uma certa hierarquia natural vista como uma ordem natural, que é aquilo que deve ser reestabelecido. Qualquer estudante de filosofia vai conseguir reconhecer aqui o exemplo mais crasso de falácia naturalista que talvez exista, né? O Hans Hermann Hoppe está obviamente identificando aqui uma ordem que não tem absolutamente nada de natural, ou seja, que é historicamente construída, historicamente desenvolvida, que é notadamente aqui a família tal como existente, né, a família tradicional existente aí, provavelmente não tanto na época contemporânea, né, ele não está pensando provavelmente em termos de família monoparental burguesa, monoparental não, família nuclear burguesa, né, composta de pais e filhos. Ele está pensando provavelmente numa família bem mais ampla, né, mais ou menos justamente a família feudal, ou seja, que agrega aí um tanto de serviçais, que é muito mais extensa, né, do que essa família nuclear burguesa. Mas enfim, ele está pensando, está projetando nessa ordem familiar medieval, instituindo ela como sendo a família natural, a hierarquia natural, e fazendo a falácia naturalista, que é simplesmente acreditar que uma coisa, simplesmente por ser o natural, seria o correto, né? Tentando justificar normativamente a existência de algo com sua suposta naturalidade, né? Enfim, é o mais crasso
o tipo mais crasso de falácia naturalista, mas o próprio Hans Hermann Hoppe não parece ver maior problema nisso. O ponto aqui, né, é justamente então que ele vai defender que naturalmente não existe, né, multiculturalismo, divórcio, estilos de vida alternativos, sexo, né? Não sei como é que as pessoas se reproduzem na sociedade medieval hoppeniana, mas enfim, que não existe sexo ou crime, naturalmente, e que, portanto, isso tudo são aberrações resultantes, né, de estilos de vida alternativos que surgem graças, sobretudo, ao Estado. Ele vai argumentar, logo a seguir, cito novamente uma longa passagem, que a fim de esclarecer esse ponto, é necessário tão somente recordar uma das leis mais fundamentais da economia, que assevera que toda redistribuição compulsória da riqueza ou de renda, independentemente dos critérios em que se baseia, implica tomar a força de alguns, os ricos, os possuidores de algo, e dar a outros, os pobres, os não possuidores de algo. Assim, o incentivo para ser um possuidor é reduzido, e o incentivo para um não possuidor é estimulado. Na verdade, essa é a ideia subjacente a qualquer redistribuição. Alguns possuem muitas coisas boas e outros não possuem o suficiente dessas coisas. O resultado de toda redistribuição, portanto, é que serão produzidos menos bens e cada vez mais males, menos perfeição e mais deficiências. Com a prática de subsidiar, com fundos públicos, recursos tomados, à força de outros, as pessoas que são pobres, um mal, mais pobreza será criada. Com a prática de subsidiar determinados indivíduos, porque estes estão desempregados, um mal, mais emprego será criado. Com a prática de subsidiar as mães solteiras, um mal, haverá mais mães solteiras e mais filhos ilegítimos, e assim por diante. Obviamente, esse insight fundamental se aplica a todo o sistema, assim denominado, de previdência social que foi implementado na Europa Ocidental, a partir da década de 1880 e nos Estados Unidos, a partir da década de 1930, ao sistema de seguro governamental compulsório contra a velhice, a doença, os acidentes de trabalho, desemprego e indigência, entre tantos outros problemas. Em conjunto com o, até mais antigo, sistema compulsório de educação pública, essas instituições, essas práticas equivalem ao ataque maciço contra a instituição da família e da responsabilidade pessoal e individual. Com a prática de aliviar os indivíduos da obrigação de prover os seus próprios rendimentos, a sua própria saúde, a sua própria segurança, a sua própria velhice e a educação das suas próprias crianças, são reduzidos o alcance e o horizonte temporal da ação provedora privada e o valor do casamento, da família, dos filhos e das relações de parentesco é diminuído. Fecha a citação. Esse é o cerne da crítica, não apenas do Hans Hermann Hoppe, mas de todos os conservadores, em geral, né, de boa parte aí, de uma aliança entre libertários e conservadores, entre liberais e conservadores, que vai atacar o estado de bem-estar social por supostos efeitos perversos. Então eles dizem, né, que medidas contra o desemprego resultam em mais emprego. Medidas de auxílio a mães solteiras resultam em mais mães solteiras, porque assim se estaria justamente beneficiando os estilos de vida, né, dando recursos a estilos de vida que deveriam ser coibidos. O argumento aparece já exatamente nessa forma lá atrás na obra do Herbert Spencer. A gente viu exatamente isso, né, o argumento de que medidas para aliviar a pobreza acabam tendo um efeito perverso de aumentar a pobreza. O ponto, a grande novidade aqui do Hans Hermann Hoppe, e que não fica tão clara assim, né, nessa passagem, é que ele não vai tentar argumentar isso em termos empíricos, como talvez faria o Herbert Spencer, ou o Milton Friedman, ou o Walter Lippmann, ou o Hayek, ou, né, tantos outros aqui que também vão acusar os mecanismos de bem-estar social de ter efeitos perversos e de minar a responsabilidade moral, a responsabilidade individual dos indivíduos, né? Obviamente dos indivíduos. O ponto
né, a novidade aqui do Hans Hermann Hoppe é que ele dá uma fundamentação praxeológica a isso. O que é a praxeologia? Praxeologia é um sistema, né, uma teoria desenvolvida pelo Ludwig von Mises, que vai tentar criar uma teoria sobre a ação humana que não é baseada em observação empírica, que é puramente dedutiva, né, que é puramente a priori. Então, o Mises vai tentar argumentar que, tal como a gente não precisa recorrer à experiência para saber que 2 mais 2 é igual a 4, né, as verdades da matemática, as verdades da geometria, a gente também não precisa recorrer à experiência para descobrir as leis fundamentais da ação humana e as leis fundamentais da economia. Então, o Ludwig Mises vai tentar fazer uma teoria econômica e uma teoria antropológica que é inteiramente dedutiva e a priori. E a partir, né, de certas observações, de certas deduções, de certos axiomas, como, por exemplo, o axioma, de acordo com Hans Hermann Hoppe, de que um indivíduo, quando encontra um bem que não tem dono, ele pode se apossar, ele precisa se apossar, né, desse bem, ou ele pode se apossar desse bem, e a partir de então, né, se esse bem não for considerado uma propriedade absoluta dele, isso seria, né, algo que contrariaria as leis mais básicas, né, da lógica mesma, né? Não se trata aqui de más consequências, mas de que isso contrariaria a própria lógica, a pessoa cairia necessariamente numa posição que não pode ser sustentada, e ele vai dizer isso com todas as letras. Pois bem, né, o que ele está tentando dizer é que há um conjunto de leis que podem ser descobertas apenas pela contemplação, apenas, né, por uma espécie de especulação interior, e que isso, né, consegue mostrar, inclusive, que sempre que se oferece benefícios a certos grupos, a ação, né, interna, digamos, a ação que ocorre nesses grupos vai acabar sendo incentivada. Então, o que o Hans Hermann Hoppe está tentando argumentar é não que o estado de bem-estar social tem más consequências, mas sim que ele seria, em alguma medida, ilógico, porque ele contrariaria uma teoria econômica e uma teoria antropológica que é dedutiva e a priori, né, e que seria a única possível. E nisso consiste, em linhas muito gerais, a praxeologia do Mises. Pois bem, avanço mais um pouco para terminar agora a parte sobre o conservadorismo. O que diz o Hoppe é que, em todo caso, o que deve estar claro agora é que a maior parte, se não a totalidade, da degradação moral e da podridão cultural, as quais são os sinais de decivilização que verificamos ao nosso redor, são os resultados inevitáveis e inescapáveis do estado de bem-estar social assistencialista e de suas principais instituições. Os conservadores clássicos, ao estilo antigo, sabiam disso, e eles se opuseram vigorosamente à educação pública e à previdência social. Eles sabiam que os estados, em tudo quanto é lugar, intencionavam deteriorar e, em última análise, destruir as famílias, bem como as instituições, as camadas e as hierarquias de autoridade, que são a consequência natural das comunidades baseadas em família, para então aumentar e reforçar o seu próprio poder. E logo a seguir ele acrescenta: o estatismo de bem-estar social, na prática, não importando a maneira ou a forma, trata-se de previdência social, fomenta a podridão e a degeneração moral e cultural. Assim, se existe genuína preocupação com a decadência moral dos Estados Unidos, e se há o desejo de que se restabeleça a normalidade no tocante à sociedade e à cultura, é necessário opor-se a todos os aspectos do mundo moderno, do moderno Estado assistencialista. O retorno à normalidade exige, no mínimo, a completa eliminação do atual sistema de previdência social, do seguro-desemprego, da seguridade social, da saúde pública, da educação pública e assim por diante. E então, a dissolução completa do aparato estatal e do poder governamental atual. Se o objetivo é restaurar a normalidade, os recursos e o poder do governo
devem diminuir até os níveis apresentados no século XIX, ou mesmo ficar abaixo deles. Portanto, os verdadeiros conservadores devem ser libertários de linha dura, anti-estatistas. Fecha citação. Então, primeira parte do raciocínio do Hoppe é mostrar que os verdadeiros conservadores devem necessariamente ser também libertários, anti-estatistas, devem ver que os problemas relativos à dissolução e degradação da família, dos bons costumes, da moral, são decorrentes da própria presença do Estado, né? Da ação estatal, e, portanto, eles devem justamente buscar a abolição do Estado pela restauração da família e da ordem natural. Passamos agora para a segunda afirmação, que é também que os libertários precisam ser ultraconservadores, né? Que as pessoas que defendem a abolição do Estado devem justamente argumentar que o Estado precisa ser substituído por essa hierarquia natural presente em relações de parentesco. Passo para essas passagens agora a respeito do libertarismo. Diz o Hans Hermann Hoppe. Aí ele vai falar sobre o axioma, né, que seria o cerne da teoria libertária antiestatista, o axioma da autopropriedade. Diz ele: esse axioma é o antigo princípio da apropriação original. A propriedade de recursos escassos, o direito de exercer um controle exclusivo sobre recursos escassos, propriedade privada, é adquirida através de um ato de apropriação original, por meio do qual recursos são retirados de um estado de natureza e transformados para um estado de civilização. Se isso não fosse assim, ninguém jamais poderia começar a agir, fazer ou propor qualquer coisa. Portanto, qualquer outro princípio é praxeologicamente impossível e argumentativamente indefensável. A partir do princípio da apropriação original, o princípio de que o primeiro usuário é o primeiro proprietário, decorrem regras relativas à transformação e à transferência, troca de recursos originalmente apropriados, e toda a ética de direito, incluindo os princípios de punição, é então reconstruída nos termos de uma teoria dos direitos de propriedade. Todos os direitos humanos são direitos de propriedade, e todas as violações de direitos humanos são violações de direito de propriedade. O resultado dessa teoria libertária de justiça é bem conhecido nesses círculos. O Estado, conforme a vertente mais influente da teoria libertária, a vertente rothbardiana, é uma organização fora da lei, criminosa, e a única ordem social justa é um sistema de anarquia de propriedade privada. Não desejo, neste momento, aprofundar a análise ou a defesa da teoria libertária da justiça. Permitam-me apenas confessar que considero tal teoria verdadeira e, de fato, irrefutavelmente verdadeira. Fecha citação. Aqui está, em alguma medida, o cerne da teoria da praxeologia do Mises, né? Ou seja, se supõe que o indivíduo precisa, né, quando ele lida com um objeto que ainda não foi possuído por ninguém, ele se apropria desse objeto, ele se torna um proprietário absoluto disso, e se isso não acontecer, então, né, não se sai nunca do estado de natureza para um estado de civilização, e se isso não acontece assim, é impossível agir, fazer ou propor qualquer coisa, né? Enfim, é dedutivamente, a priori, né, impossível agir. Eu inclusive, tenho um pouco de dificuldade de tentar explicar isso, porque, obviamente, eu não vejo o menor sentido numa teoria como essa. Mas, enfim, né, a dificuldade aqui consiste, evidentemente não precisa, né, uma teoria que, uma vez que é a priori, ela não precisa recorrer à experiência. E se a experiência contradiz ela, pior para a experiência, né? Quer dizer, pior para os fatos, se os fatos não condizerem com a teoria. Então, se a gente olhar, por exemplo, para uma comunidade, para os povos originários no Brasil, para os povos originários na América Latina, na África, em qualquer lugar, e a gente reparar que não acontece isso, né? Que não é que o indivíduo se apropria de algo quando ele encontra na natureza, mas, enfim, tem uma relação muito mais complexa de parentesco, onde as coisas, né, onde os bens são trocados, são compartilhados,
onde os bens não são propriedade individual, onde não existem regras de compra, de venda, de absolutamente nada, mas, enfim, 1000 relações de parentesco, as mais variadas entre si, dependendo da comunidade em questão. Mas, enfim, né, nada disso importa, porque, afinal de contas, não é da experiência que trata. É de um mundo possível aqui, na cabeça do Mises, do Hoppe, do Rothbard, de acordo com o qual, né, a gente pode derivar diretamente, sei lá, de um Robinson numa ilha. Encontrando um objeto, a gente pode derivar dedutivamente toda a ordem capitalista não contemporânea, não moderna, mas medieval, né, feudal, e dizer que essa é não apenas a melhor sociedade para se viver, porque aqui respeita mais as liberdades e os direitos, mas também a única logicamente possível, porque toda outra forma de sociedade, né, contraria a praxeologia do Mises. Como o próprio Hoppe não se aprofunda nisso, vamos só deixar isso em suspense, depois a gente volta na terceira parte, tocar rapidamente nesse assunto. O que importa aqui pra gente é a relação entre libertarianismo e conservadorismo, que, de acordo com o Hoppe, é uma relação de compatibilidade praxeológica, de complementaridade sociológica e de reforço recíproco. Ele começa observando que boa parte dos libertários, tais como o Mises, o Rothbard e ele próprio, são conservadores, ultraconservadores, e que por isso há uma relação recíproca, parece haver uma relação recíproca entre as duas teorias. Ainda assim, né, evidentemente, isso pode ser questionado. Então ele vai falar o seguinte: ainda que os criadores intelectuais do libertarianismo moderno fossem conservadores culturais, o movimento libertário sofreu uma transformação significativa. Em larga medida, e de forma completa aos olhos da mídia e do público, ele se tornou um movimento que combina o antistatismo radical e a economia de mercado com o esquerdismo cultural, com o multiculturalismo e o contramulticulturalismo e com o hedonismo pessoal. Ou seja, ele é exatamente o contrário do programa buchananista de socialismo culturalmente conservador. Trata-se de um capitalismo contracultural. E aí ele vai explicar um pouco o que aconteceu historicamente, né? Ele vai falar o seguinte: a oposição íntegra com princípios dos libertários da Guerra do Vietnã coincidiu com uma oposição um pouco difusa da nova esquerda a essa guerra. Adicionalmente, a conclusão anarquista da doutrina libertária atraiu e agradou a esquerda contracultural, pois a ilegitimidade do Estado e o axioma da não agressão, segundo o qual não se permite a iniciação ou ameaça de iniciação do uso de força física contra outras pessoas e seus bens, não implicavam que todos tivessem a liberdade de escolher o seu próprio estilo de vida não agressivo. Isso não implicava que a vulgaridade, a obscenidade, a grosseria, o uso de drogas, a promiscuidade, a pornografia, a prostituição, o homossexualismo, a poligamia, a pedofilia ou qualquer outra perversidade ou anormalidade imaginável, na medida em que constituíam um crime sem vítimas, fossem estilos de vida e atividades perfeitamente normais e legítimos. Portanto, não é de surpreender que, a partir de seu início, o movimento libertário atraiu um número anormalmente elevado de seguidores desequilibrados e perversos. Fecha citação. O Hoppe, enfim, né, ele acha que pedofilia é um crime sem vítima. Não sei se o que o Hoppe quer dizer com isso. Por que a criança não seria vítima da pedofilia, né? Mas, enfim, né? Teorias... uma coisa como essa acho que não tem argumento nenhum, não tem razão nenhuma, né, para ele argumentar isso. Também é estranho, né, completamente estranha a inclusão da pedofilia, né, entre outras coisas que, bom, podem ser, né, de acordo com liberais, podem ser objetos de contrato voluntário entre pessoas, ou seja, evidentemente o homossexualismo, a poligamia, a promiscuidade, né, pode ser um acordo entre pessoas, um contrato voluntário entre pessoas responsáveis, né? Evidentemente, este não é o caso da pedofilia. Enfim, né, o ponto aqui é que o Hoppe identifica, assim como o Rothbard lá atrás, né, uma afinidade seletiva, né, entre
uma nova esquerda que se opunha à Guerra do Vietnã e os libertários que se opunham à Guerra do Vietnã, e ele vai dizer, olha, por causa disso, uma boa parte dos libertários, das pessoas que foram atraídas pela teoria libertária, são justamente defensores de modos de vida alternativos. E o que ele vai argumentar? Ele vai argumentar que esses são os libertários modais, né? Usando uma expressão do Rothbard, e vai atacar fortemente esses libertários, dizendo que esses libertários sequer podem ser tolerados numa sociedade anarcocapitalista. E aí vem uma passagem no qual ele tenta descrever um pouco mais o que seria o anarcocapitalismo. E é uma passagem bem interessante, porque ele fala, não vou citar ela, mas eu reconstruo rapidamente aqui a argumentação. Ele fala que, bom, as sociedades não são sociedades de indivíduos atomizados, né? Quer dizer, a gente pode até pensar determinadas comunidades como sendo comunidades em que cada um é proprietário absoluto dos seus bens, do seu terreno, do seu lote, faz ali o que ele bem quiser. O ponto é que ele vai argumentar que as pessoas preferem viver em sociedade, preferem viver em comunidade. Então ele vai imaginar, e por isso que eu insisto muito, a comunidade hoppiana é em grande medida uma comunidade feudal, né? Uma comunidade no qual tem um grande proprietário de uma região, né? Não apenas num lote, não apenas num terreno, mas numa região, e ele é uma espécie de senhorio. Ele vai alugar as propriedades, ele vai arrendar vai permitir que outros indivíduos arrendem as suas propriedades, se tornem proprietários delas, mas não proprietários absolutos, porque ele vai seguir sendo o proprietário absoluto, mas vai colocar cláusulas que esses indivíduos têm que respeitar para que aquela propriedade seja valorizada e não desvalorizada. Então ele vai pensar a comunidade futura anarcocapitalista com base nessa ideia de que tem ali uma espécie de senhor feudal, que é o dono da região, e que ele vai permitir que outros indivíduos arrendem determinados lotes, determinados terrenos, determinados apartamentos, casas, etc. E viver naquela comunidade pagando um tanto, né, pagando um tanto de renda para esse senhor proprietário, porque também é o senhor proprietário que é dono da rua, que ele vai precisar caminhar para ir em qualquer outro lugar, é dono de todos os terrenos do lado. Mas em troca esse senhor proprietário também vai poder impor uma série de condições, né? Como, por exemplo, a intolerância em relação a várias outras coisas e a discriminação, né? Dizendo, por exemplo, que determinadas pessoas simplesmente não podem entrar nos domínios dele. Então, passo para a terceira parte agora da análise do argumento que, enfim, se pode questionar se é um argumento ou não, mas da teoria do Hoppe. Passo para mais algumas passagens relativas justamente à discriminação. Então, diz o Hans Hermann Hoppe, o que os libertários contraculturais falharam em reconhecer e que os verdadeiros libertários não podem deixar de enfatizar é que a restauração dos direitos de propriedade privada e da economia laissez-faire implica um aumento forte e drástico da discriminação social, eliminando rapidamente a maior parte, se não a totalidade, das experiências de estilos de vida multiculturais e igualitaristas tão cara aos libertários de esquerda. Em outras palavras, os libertários devem ser conservadores radicais e intransigentes. E logo depois ele diz, os verdadeiros libertários devem abraçar a discriminação, seja ela interna, em relação a nativos domésticos, seja ela externa, em relação a estrangeiros. Na verdade, a propriedade privada significa discriminação. Eu, e não você, sou o dono disso e daquilo. Eu tenho o direito de excluir você da minha propriedade. Eu posso estipular as condições para o seu uso da minha propriedade. E eu posso expulsar você de minha propriedade. Logo a seguir, em nítido contraste, uma sociedade em que o direito de exclusão é totalmente reestabelecido para os donos de propriedades privadas seria profundamente não igualitária, intolerante e discriminatória. Haveria pouca ou nenhuma tolerância e mente aberta, as quais são tão caras aos libertários de esquerda. Em vez disso, estar-se-ia no caminho certo no sentido de restabelecer a liberdade de associação e de exclusão implícita na instituição da propriedade privada. As cidades e as aldeias, dessa maneira, poderiam fazer, e o fariam,
o que eles fizeram rotineiramente até bem dentro do século XIX na Europa e nos Estados Unidos. Haveria sinais sobre requisitos para entradas na cidade, e uma vez na cidade, haveria requisitos para entrar em partes específicas de propriedades, proibindo, por exemplo, mendigos, vagabundos ou moradores de rua, mas também homossexuais, hindus, usuários de drogas, judeus, muçulmanos, alemães, zulus e assim por diante. E aqueles que não atendessem a esses requisitos seriam expulsos como invasores quase instantaneamente. Seria reafirmada, restaurada a normalidade cultural e moral. Ou seja, na ordem hopeniana, podem ser simplesmente não aceito que certos indivíduos possam entrar na cidade, sejam por quais motivos forem, se é por serem estrangeiros, se é por serem homossexuais, se é por serem de determinada religião, se é por terem, utilizarem drogas ou, beberem álcool ou o que for, se volta a ter, portanto, uma sociedade que é culturalmente coesa, religiosamente coesa e um certo tipo de comunidade novamente, que não existe, pelo menos na Europa e nos Estados Unidos, grosso modo, desde a Reforma Protestante, desde a existência de religiões distintas no interior de uma mesma comunidade. Diz o Hoppe, os libertários de esquerda e os experimentadores de estilos de vida multiculturais ou contra-multiculturais, mesmo que não estivessem envolvidos em algum crime, mais uma vez teriam de pagar um preço pela sua conduta. Se continuassem com seu comportamento, seu estilo de vida, eles seriam barrados da sociedade civilizada e viveriam separados fisicamente dela, em guetos ou em lugares distantes, e muitos cargos ou profissões lhes seriam inatingíveis. Em contraste, se eles quisessem viver e progredir no seio da sociedade, eles teriam de se adaptar e de assimilar as normas morais e culturais da sociedade em que desejassem entrar. E a seguir. Assim, por exemplo, na medida em que as ameaças de relativismo moral e do igualitarismo estão restritas a uma pequena proporção de adolescentes e de jovens adultos durante apenas um breve período de suas vidas, até que estabeleçam uma família na idade adulta, pode muito bem ser suficiente simplesmente não fazer nada. Os defensores do relativismo cultural e do igualitarismo representariam um pouco mais do que aborrecimentos ou irritações temporários, e a punição, sob a forma de ostracismo, pode ser bem leve e branda. Uma pequena dose de ridicularização e de desprezo pode ser tudo quanto necessário para conter a ameaça relativista e igualitarista. O Hoppe argumenta que essa busca de estilos de vida alternativos é típico da adolescência, que na maior parte das vezes isso passa quando a pessoa vira um adulto e estabelece uma família própria. O problema é quando não passa. Aí ele diz, cito novamente, assim que os membros maduros da sociedade habitualmente expressam aceitação de sentimentos igualitaristas ou até mesmo os defendem, seja na forma de democracia, governo da maioria, seja na forma de comunismo, torna-se essencial que outros membros, em especial as elites sociais naturais, estejam preparados para agir de forma decisiva e, no caso de a inconformidade continuar, eles devem excluir e, em última instância, expulsar esses membros da sociedade. Então se trata de uma sociedade de uma comunidade que continuamente expulsa de seu interior todos os membros que têm uma vida, um tipo de vida, um padrão de conduta que destoa dos demais. E aí, para encerrar a exposição do argumento, duas últimas passagens, talvez as mais contundentes do texto do Hans Hermann Hoppe. Diz ele: é possível dizer inúmeras coisas e promover qualquer ideia sobre esse sol, mas naturalmente não é lícito a ninguém defender ideias contrárias à própria finalidade do pacto de preservação e da proteção da propriedade privada, ideias como a democracia e o comunismo. Não pode haver tolerância para com os democratas e os comunistas em uma ordem social libertária. Eles terão de ser fisicamente separados e expulsos da sociedade. Da mesma forma, em uma aliança fundada com a finalidade de proteger a família e os clãs, não pode haver tolerância para com aqueles que habitualmente promovem estilos de vida incompatíveis com esse objetivo. Eles, os defensores de estilos de vida alternativos,
avessos à família e a tudo que é centrado no parentesco, como, por exemplo, o hedonismo, o parasitismo, o culto da natureza e do meio ambiente, a homossexualidade ou o comunismo, terão de ser também removidos fisicamente da sociedade para que se preserve a ordem libertária. Fecha citação. Portanto, se libertários hopenianos aparecem defendendo uma liberdade de expressão irrestrita, tem que lembrar que o próprio Hoppe argumenta que a liberdade de expressão não pode ser irrestrita, porque, afinal de contas, a própria ideia de democracia não pode ser tolerada, né? Democratas não podem ser tolerados na ordem social anarcocapitalista defendida por ele. Porém, última citação, mesmo antes de fazerem isso, e a fim de tornarem essa conquista até mesmo possível, os libertários devem imediatamente começar a reafirmar e a exercitar, na medida em que a situação ainda lhes permita fazê-lo, o seu direito de exclusão nas suas vidas cotidianas. Os libertários devem se distinguir dos outros praticando, bem como defendendo, a forma mais extrema de intolerância e de discriminação contra os igualitaristas, os democratas, os socialistas, os comunistas, os multiculturalistas e os ambientalistas, contra os maus costumes, a má conduta, a incompetência, a grosseria, a vulgaridade e a obscenidade. Com isso, o Hoppe conclui, né, a sua exposição, a sua descrição de como um anarcocapitalista deve se portar não apenas numa sociedade, ela própria anarcocapitalista, mas também na sociedade atual, ou seja, discriminando, né, da forma mais extrema, sendo o mais intolerante possível com qualquer forma de igualitarismo, de defesa da democracia, do socialismo, do meio ambiente ou, né, de condutas que não são de acordo com eles, condutas naturais, né, as condutas corretas que um bom cidadão, né, um homem de bem, deveria seguir. Parte 3, um liberalismo iliberal, e aqui o logo, né, da sociedade, propriedade e liberdade, uma sociedade que é uma espécie de racha no interior da sociedade Montpellier, racha, certamente uma vertente extremista, né, da sociedade Montpellier, que é capitaneada, sobretudo, pelo Hans Hermann Hoppe, que também está fortemente vinculado ao think tank Instituto Mises, né, que tem, não apenas no Brasil, mas em muitos outros lugares, né, sobretudo o Instituto Mises, que publica as obras do Hans Hermann Hoppe. Então, aqui a gente pode perceber que dentro de um grande ecossistema de organizações, de think tanks, de associações liberais e libertárias, há um conjunto também de associações, think tanks, libertarianos, anarcocapitalistas, de estilo, né, que vão adotar como discurso coisas muito próximas, né, muito afins a essas que foram apresentadas na última sessão. Algumas objeções, né, para não, enfim, questionável o quanto é um argumento, né, por exemplo, na última aula a gente viu o texto do Brennan. O texto do Brennan tem um argumento que permite claramente construir objeções, dizer o que ele dá boas razões para a gente aceitar, o que ele não dá. O texto do Hans Hermann Hoppe não tem argumento nenhum. Tem uma exposição geral, né, do que seria uma sociedade. Se trata de uma intervenção mais pontual, uma conferência, né, do que seria uma sociedade anarcocapitalista e por que uma sociedade anarcocapitalista seria necessariamente conservadora, né? Ainda assim, eu vou tentar construir umas objeções ao que não é exatamente um argumento, mas em que medida, pelo menos ali, tem, digamos, alguma afinidade com argumentos, eu acho que ele pode ser questionado. Em primeiro lugar, cabe mencionar, evidentemente, né, que a proposta anarcocapitalista de Hans Hermann Hoppe e de Murray Rothbard é ingênua a não responder à objeção mais óbvia
sobre quem garante os direitos em uma ordem não estatal. Em outras palavras, quem impede que os indivíduos sejam coagidos ou escravizados por milícias e ou outros grupos violentos? O Hans Hermann Hoppe não oferece uma resposta a isso, né? Ele vai falar, olha, o indivíduo, por exemplo, ele fala que se um indivíduo for expulso de uma comunidade em determinado trecho, ele teria que ser indenizado. Mas e se a comunidade, se o senhor, se o grupo mais forte que está expulsando esse indivíduo não quiser indenizá-lo? Bom, ele não oferece resposta para isso. Ele também não oferece resposta para se alguém perguntar, bom, e se um indivíduo for escravizado pela força, a quem ele pode recorrer? Bom, ele não vai oferecer resposta, né? Ele não vai ter um Estado ao qual recorrer e ele vai estar sujeito à força, no caso, a força do senhor feudal em questão. A mesma coisa, ele parece, né, tá defendendo uma ordem, de novo, uma ordem mais ou menos próxima da feudal, mas ele não trata das aberrações mais flagrantes, né, como justamente é o caso da servidão, como é o caso, sei lá, do estupro legalizado no interior da sociedade feudal, por exemplo, com o direito, né, do senhor feudal à primeira noite de cada donzela ao se casar e coisas do gênero. Bom, nada disso aparece no texto do Hans Hermann Hoppe e não se fica de forma alguma claro como esse tipo de aberração poderia ser impedida de ocorrer na ordem anarcocapitalista, tal como ele sugere. Então, o primeiro grande problema é, bom, por que uma milícia simplesmente não vai oprimir, dominar os indivíduos no interior de uma ordem como essa? É verdade que alguém pode contra-objetar, mas isso já acontece também no interior dos estados. É certo, né? Mas isso marca justamente uma grande incapacidade do Estado em atuar nas áreas em que isso acontece, né? Isso é a falência do Estado nas áreas em que isso acontece. Um Estado necessariamente não deve permitir, né? Ele deixa de ser um Estado se ele não detém o monopólio do uso legítimo da força, se ele não é capaz de impedir, né, esse tipo de opressão no interior de determinadas comunidades. Então, o primeiro ponto é isso, né? Também não fica nem um pouco claro como que se poderia arbitrar a justiça apenas recorrendo a serviços comerciais, né? Isso de modo algum fica claro, se haveria uma legislação superior ou se cada serviço, cada empresa que oferece serviços de arbitragem de justiça usaria as suas próprias regras, as suas próprias preferências para julgar se ali havia um crime ou não, se houve ou não uma violação do contrato e coisas do gênero. A segunda objeção é que a proposta anarcocapitalista de Hans Hermann Hoppe e de Rothbard está inteiramente assentada na fantasiosa teoria da praxeologia de Ludwig von Mises, de acordo com a qual a teoria econômica é uma ciência dedutiva a priori, está em nada dependente da empiria ou da observação, tal como é o caso da matemática. Ela seria derivada de uma antropologia filosófica que, apenas por meio da contemplação, pretende encontrar um padrão universal da ação humana. Trata-se de uma teoria metafísica, não falseável, por mais que as observações empíricas a contradigam o tempo todo. Ou seja, inclusive, isso explica um pouco a dificuldade de se discutir com qualquer pessoa, né, qualquer misesiano, qualquer pessoa do Instituto Mises, porque eles simplesmente acham, né, que as conclusões que eles estão falando são a mesma coisa que afirmações do tipo 2 mais 2 igual a 4, né, que são afirmações evidentemente lógicas, irrefutáveis, não falseáveis, né, logicamente evidentes. Só que isso só decorre, né, isso é possível porque eles têm uma concepção metafísica hiperinflacionada, né, contrária a qualquer crítica da metafísica dos últimos 3 ou 4 séculos, e que permite, né, supostamente, ao indivíduo, na frente de sua lareira, chegar às conclusões mais peremptórias sobre a ação humana, por mais que isso contradiga, né, a variedade das formas de agir no mundo claramente
verificáveis por qualquer indivíduo que saia de frente da lareira e vá ver de fato como é o mundo. 3. Hoppe, Rothbard, Mises cometem as mais crassas falácias naturalistas, né? Eles escolhem um determinado modelo para chamar de natural, falam que, por exemplo, sei lá, a sociedade feudal, né, certa forma de sociedade feudal é a hierarquia natural da sociedade, a ordem natural da sociedade, e logo concluem que, por ser natural, essa é também a ordem correta. Evidentemente, arbitrário a escolha do que é natural, porque que isso é natural e não, sei lá, a forma como indígenas de tal tribo do Canadá, do México, da Guatemala ou do Brasil se organizam, né? Porque não a forma como, sei lá, a sociedade maia se organizava. Bom, isso é arbitrário, é da parte deles. Eles dizem, não, é essa daqui a forma natural. E logo concluem que essa é também a forma correta. Por fim, Hoppe, Rothbard, Mises, né? Porque no final dos contos é quase uma teoria só, defendem uma teoria moralmente repugnante, declaradamente xenófoba e racista, em nome da absolutização de um direito de propriedade, mas não dão nenhum motivo para a gente achar ou para a gente preferir viver nesse mundo com um direito de propriedade absoluto. Mas mais interessante do que tentar criar objeções para esse tipo de discurso, né, eu acho que é mais interessante analisar como ele indica a radicalização e exaustão de uma certa corrente liberal, né, de certo liberalismo, notadamente um liberalismo conservador que se desenvolveu ao longo do século XX na sociedade de Montpellier e em torno da sociedade de Montpellier. E que remonta, em alguma medida, a Spencer, a Tocqueville, né, e a um certo liberalismo já presente no século XIX. O anarcocapitalismo de Rothbard e de Hoppe representa o estágio final de radicalização de certo discurso liberal, o qual remonta, em última instância, às origens da sociedade de Montpellier, passando por toda a doutrina libertária. Em certa medida, ele representa a perversão do que é usualmente compreendido como liberal, as virtudes da tolerância, do não dogmatismo, a defesa dos regimes democráticos, representativos, do livre debate de ideias, etc. É certo que o anarcocapitalismo dos dois autores é esdrúxulo, uma combinação de anarquismo, laissez-faire, defesa da monarquia, praxeologia, o delírio anti-empirista de Mises, que pretende deduzir a ação humana a partir de axiomas autoevidentes e irrefutáveis, e feudalismo. É esdrúxulo não apenas pela combinação de elementos aleatórios, mas sobretudo pela ingenuidade da crença de que os direitos serão respeitados mesmo sem uma força externa que obrigue a isso. E aí, bom, né, evidentemente por uma idealização da sociedade feudal medieval completamente maluca. Mas o que é interessante notar é justamente que essa radicalização do discurso libertário, liberal, né, aponta para um ponto, né, para uma afinidade estrutural entre alt-right e neoliberalismo. Alt-right é o termo usual para descrever a extrema-direita, né, uma direita alternativa que teria ascendido nas últimas décadas e que estaria por trás de diversas experiências, né, de extrema-direita que ascenderam nos últimos anos e que seriam visíveis, por exemplo, na vitória no governo de Donald Trump, no governo de Jair Bolsonaro, no governo de Viktor Orbán, em alguma medida no governo do Vladimir Putin e em diversos outros, do Erdogan na Turquia, né, em diversos governos mundo afora. Alt-right aqui, né, significa muito um conjunto aí de teorias muito distintas entre si, né, que servem em alguma medida de fundamentação para esses governos, né, ou de inspiração para suas ideologias. E aí eu vou recorrer aqui, vou usar o recurso a um artigo recente de um teórico muito bom chamado Quinn Sloborian. E o Sloborian tem vários textos, vários livros muito bons sobre o neoliberalismo, sobre a sociedade de Montpellier, e nos últimos anos ele vem pesquisando justamente sobre as afinidades entre neoliberalismo
e alt-right. E ele justamente vai perceber que os institutos Mises, que a sociedade, família e propriedade, liberdade e propriedade, desculpa, né, a sociedade justamente do Hoppe, vai ser um dos pontos de encontro entre a tradição neoliberal, né, entre certa corrente da tradição neoliberal e alt-right. Então, cito uma passagem do texto de Slobodian. Diz ele: a incorporação de libertários de direita na coalizão alt-right foi o resultado final de um cisma no movimento neoliberal em resposta ao desafio igualitário nos anos 1960. No entanto, nessa época, os neoliberais se dividiram na identificação da variável-chave da diferença. Em uma simetria com os desenvolvimentos da esquerda pós-marxista, um grupo de economistas austríacos associados a Hayek deu uma guinada cultural. Realizando sua própria crítica ao economicismo, eles perceberam a natureza humana como enraizada principalmente na cultura adaptável ao longo do tempo por meio do aprendizado social e da evolução seletiva. O outro grupo de economistas austríacos, ligados a Murray Rothbard e culminando no libertarismo de alt-right, viam a diferença como enraizada na biologia e a raça como uma hierarquia imutável de características e habilidades de grupo. Na superfície, encontrar uma ligação entre alt-right e o neoliberalismo organizado é surpreendente, dado que muitos observadores escreveram alt-right e o populismo de direita em geral como uma reação contra os excessos do neoliberalismo. Alt-right adotou a própria narrativa, reivindicando o manto da única oposição verdadeira ao neoliberalismo. Esse artigo desafia a dicotomia ao mostrar que uma importante corrente da alt-right nasceu dentro e não contra o movimento neoliberal. Ao acompanhar como, por que e quando os neoliberais dissidentes se tornaram os principais pensadores e coordenadores da extrema-direita, podemos ver o pensamento populista de direita não tanto como uma reação contra o neoliberalismo, mas como uma realização de possibilidades latentes nele. O aparente choque de opostos revela-se, pelo menos em parte, como uma disputa dentro da família dos neoliberalismos. Fecho citação e, com isso, passo para a conclusão. A teoria de Hans Hermann Hoppe mostra os pontos de contato entre certa tradição liberal e alt-right, em seu ataque à democracia, à universalidade dos direitos e na defesa dos privilégios, da exclusão e da discriminação. Aponta também para a exaustão e esgotamento de uma corrente liberal que se radicalizou nas últimas décadas, abandonando a defesa do regime representativo para se tornar um dos seus mais veementes críticos. Evidentemente, há correntes liberais que se contrapõem radicalmente a esta deriva e grande parte da tradição liberal, certamente toda a sua corrente progressista, em momento algum flertou com tais posições. Como em todos os conflitos sociais dos últimos 2 séculos, também na atual ascensão da extrema-direita, encontramos defensores do liberalismo nos 2 lados da contenda. Com isso, encerro não apenas a aula de hoje, mas também todo o curso. Agradeço a quem persistiu até aqui e desejo a todos um ótimo final de semestre.